Buenas tardes, mi nombre es Lázaro Rodríguez. Muchas gracias por la invitación a Cristiane, Daniela, por supuesto a Joana también, con quien tengo la oportunidad de compartir esta tarde portuguesa y mañana de Panamá, que es donde estoy en este momento. Voy a hacer un grande esfuerzo por articular y hablar despacio el español, algo que no es común en los caribeños como yo soy cubano. Así que para complementar también mi palestra, voy a compartir una presentación que hice el mayor esfuerzo de diseñar en portugués. Bueno, lo primero que quiero confesar es que el reto al que me invitó Cristiane realmente me hizo pensar mucho en cómo había sido mi trayectoria en las relaciones culturales internacionales, que ha sido básicamente mi ámbito de trabajo en las relaciones internacionales. La idea con esto era, bueno, compartir algunas informaciones sobre mi carrera profesional para identificar sobre todo, que creo que ahí es donde está lo que podría ser interesante para ustedes, entradas pero también salidas de las relaciones internacionales como un campo e identificar oportunidades de trabajo y de incidencia pública. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes tres puntos de partida. El primero es que yo nací en Cuba, el segundo es que yo no estudié relaciones internacionales y el tercero tiene que ver con que mi carrera profesional ha tenido, como les decía, múltiples entradas y salidas. La idea de haber nacido en Cuba, ustedes dicen, bueno, nació en Cuba, ese lugar con palmeras, tabaco, ron, cubano, así como Oricha. Pero Cuba es una isla y para los isleños, o por lo menos eso decimos en las islas, el interés por los otros es bastante, digamos, parte de nuestra realidad y de nuestra construcción cultural. Con lo cual yo nací un poco con ese interés por los otros, ¿no? Eh, cuando quise estudiar, hace tiempo ya, eh, en la universidad no había disponible ofertas de grado para estudiar relaciones internacionales, con lo cual estudié comunicación, me gradué en el 2003 y 2005 de una maestría en comunicación, aunque ya a nivel de posgrado, en el caso cubano, había digamos, un posgrado vinculado con el Instituto Internacional de Relaciones Internacionales, pero vinculado sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a la hora de querer involucrarme con las relaciones internacionales, yo identificaba tres cosas con las cuales no me sentía muy cómodo. La primera era con, bueno, digamos, una incomodidad con lo que podríamos llamar las relaciones internacionales institucionalizadas o formales, o sea, la Cancillería. Entre otras cosas también porque, como les decía, estudiar relaciones internacionales en Cuba estaba relacionado eh, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y para estudiar, para acceder a esa maestría, previamente había que pasar 2 años en el servicio social, pero en una base militar en la frontera con la base naval de Guantánamo en Cuba y después de pasar un año de servicio militar obligatorio, por supuesto yo no tenía nada de interés de querer tener que ver con militares en toda mi vida, algo que sostengo hoy. Entonces, dicho esto, quería compartir con ustedes brevemente algunas entradas para el campo de las relaciones internacionales culturales que yo he tenido. O he estado en tres roles, no necesariamente muy bien definidos, pero creo que pudiera ajustarlo o etiquetarlo de este modo. El primero como investigador, como pesquisador. El segundo como asesor y el tercer rol como representante. Creo que son cronológicos de alguna manera, aunque interdependientes. Perdón.
Creo que como investigador, el primer vínculo directo que tengo con el tema de las relaciones internacionales en esta carrera, en esta entrada al mundo de las relaciones internacionales, es justamente por la relación entre el tema de las políticas culturales, que era un tema que yo estudiaba. Yo dirigí durante 10 años el grupo de estudios en políticas culturales del Instituto Cubano de Investigación Cultural, una instancia pública, y ahí empecé a estudiar el tema de la relación entre las políticas culturales y la pobreza como condición cultural. Entonces gané en el año 2005 una beca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales también para trabajar estas cosas. Y esta beca, el tema de esta beca, como pueden ver acá, eran las relaciones internacionales de la pobreza en América Latina y el Caribe. Y a partir de ahí empecé a entender la internacionalización de las políticas culturales en mi propia práctica. Estos son libros publicados, pueden descargarlos en la página del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero siempre con el tema, en el primero, en el caso de la pobreza, y en el segundo, el tema de la pobreza y la discriminación y exclusión social en América Latina. Esto es digamos, un vínculo como investigador en esta dimensión de las relaciones internacionales que tiene que ver con generar conocimiento, ¿verdad? De esta experiencia me llevo también la idea bueno, un interés de entender y resolver conflictos a partir de plataformas públicas y sobre todo conflictos que tenían que ver con relaciones internacionales, como el caso del bloqueo a Cuba, etcétera, etcétera. Sin embargo, mientras todo esto pasa, hay 5 momentos clave de mi vida inicial en esta carrera profesional que me animan también a seguir interesándome por el marco de las relaciones internacionales. La primera tiene que ver con una beca que gané como profesor invitado 2 años después de graduarme en Smithsonian Institution, una beca Rockefeller, que el gobierno de Estados Unidos me denegó la visa, y eso hizo también que una vez que no pudiera ir a disfrutar de esta beca, me reorientara también al tema de la cooperación vinculado con las relaciones Cuba-España y me fuera a Madrid como becario de la Fundación Carolina. O sea, mi relación, mientras iba estudiando temas relacionados con la cooperación cultural, con la dimensión internacional del desarrollo local, etcétera, iba también encontrando oportunidades públicas, abiertas, basadas en convocatorias para participar de digamos, estas plataformas de internacionalización, como puede ser la plataforma de la beca Rockefeller o la Fundación Carolina, o 3 experiencias muy importantes en mi vida que la primera tuvo que ver con un proceso llamado Fábrica de Ideas, donde justamente me empezó a hackear el tema de la interseccionalidad, el tema del racismo, etcétera, en Salvador, en Brasil, y también cómo me voy insertando con becas también. Todo esto son becas, o sea, lo que quiero que tengan en cuenta como reflexión, es importante aplicar a todas las becas que puedan, o sea, pero no se lo pongan ustedes, ¿verdad? Y porque eso fue condicionando la manera en que me fui relacionando con las relaciones internacionales. Igualmente, después participé en un campo de cooperación euroamericano y fui definiendo mucho mejor mi ámbito de trabajo en la cooperación cultural, hasta que a raíz de que participé en este evento con esta beca, recibí una invitación de la Agencia Española de Cooperación para diseñar un taller sobre políticas culturales en Nicaragua. Y ahí viene entonces mi segundo rol, dentro de otros 3 roles que les había dicho en las relaciones internacionales, como asesor de políticas culturales en instituciones de relaciones internacionales y de cooperación. Algunas de las experiencias tenían que ver con, por ejemplo, el diseño de las políticas culturales del Centro Cultural de España en Managua, que fue mi primer diseño de un dispositivo de diplomacia cultural a nivel estratégico. Este primer trabajo me ayudó muchísimo a mí a entender la estructura de gestión cultural para las relaciones internacionales. No necesariamente lo que puede etiquetarse como diplomacia cultural tradicional, pero sí en un sentido mucho más amplio de cooperación cultural.
Aquí con este proceso aprendo la lógica operativa de la estrategia de cultura y desarrollo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, y un poco como van o como quiero hacerles ver, voy dándole forma también, por un lado, a un interés personal en todo este ámbito de las relaciones internacionales, pero al mismo tiempo también una aplicación de ese interés y esa trayectoria de conocimientos. Eso me llevó, por supuesto, estando en Nicaragua, me llevó a trabajar en toda la región de Centroamérica, específicamente con la Coordinación Educativa y Cultural para Centroamérica, que es algo así como la Unión Europea de los 8 países centroamericanos, donde diseñé entonces la política cultural para la integración del país, que fue aprobada por los 8 ministros de Cultura. También diseñé el Corredor Cultural del Caribe de la UNESCO y la política regional de los museos de todo Centroamérica. Esto fue fueron ejercicios estos a lo largo de los años, pero básicamente en el periodo de 2012. Esto no implica que haya dejado el rol de la academia mientras he estado pensando en todas estas cuestiones. Por ejemplo, participaba en libros, este documento pueden consultarlo, descargarlo en internet también, sobre los desafíos y dimensiones de la diversidad cultural, yo hablando de la dimensión de relaciones internacionales y también en otros, digamos, colecciones especializadas como esta de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la historia comparada de las Américas, donde la integración regional también se vuelve un tema de interés. En sentido general, en esta primera dimensión, las características, para tampoco romantizar la trayectoria profesional, tiene que ver con empleos precarios, temporales, pero bueno, con una elevada motivación personal, como siempre dice Remedios Zafra, ¿no? Pero sí fue una oportunidad para definir una carrera propia en cooperación cultural y también una puerta de entrada para organizaciones multilaterales. Por ejemplo, tres casos importantes también acá, mi trabajo con la IVOS, la cooperación holandesa, en la facilitación de una conferencia y estos son 3 tipos de empleo que he estado en los últimos años relacionados con las relaciones internacionales: la facilitación de una conferencia para definir una plataforma regional de las Américas en el tema de cultura y artes, la formulación para la Agencia Española de Cooperación y el gobierno de El Salvador de la política nacional de cultura de ese país, y también, en el caso de Panamá, una capacitación para la formulación del Plan Nacional de Cultura. Acá ustedes pueden ver cómo una carrera que se inició en comunicación derivó en una investigación que empezó a interesarse por el tema de relaciones internacionales, pero de alguna manera ese conocimiento fue encontrando un cauce de aplicación en los procesos programáticos de las relaciones internacionales culturales. Voy a contarles 3 ejemplos de trabajos en el contexto de las organizaciones multilaterales. Como anunciaron en el principio, el Sistema de Naciones Unidas tiene rosters de investigadores y el tema es aplicar. Yo todo esto lo he aplicado, he solicitado becas, oportunidades, estoy suscrito a todos los boletines, a todas las cosas que se pueden imaginar, a todas las redes sociales, procrastino mucho en las redes sociales mirando en las páginas institucionales las noticias que van saliendo, siguiendo hashtags, etcétera. Y esta experiencia con UNESCO, que ha sido la relación más sólida que he tenido por muchos años, casi por creo que 10 años ininterrumpidos, casi, básicamente a partir de entrar en roster como este del grupo de especialistas de la UNESCO y la Unión Europea para la Gobernanza de la Cultura, que son 44 personas en el mundo que durante este tiempo la UNESCO contrata temporalmente para misiones específicas. En este momento, por ejemplo, hay 12 proyectos. Este proyecto consistió en 12 proyectos financiados en el resto del mundo y yo desarrollé el proyecto de Panamá. Es un proyecto que está cerrando ahora, lo cerramos esta semana que viene en Namibia, donde va a haber un cierre
de este proyecto. Y esto también, este roster va conectando también con otros procesos dentro de la propia organización, como el roster de especialistas en indicadores de cultura 2030, o también el trabajo que he venido haciendo desde el año 2019 como evaluador del Fondo Internacional de la UNESCO para la Diversidad Cultural, que es también el fondo más relevante que existe, tiene 15 años ya, para la cooperación cultural, para financiar acciones de cooperación cultural en el contexto de un mecanismo que tiene la UNESCO en el sector de cultura, que son las convenciones culturales, en este caso la Convención 2005. Ahora, esto yo les estaba hablando sobre todo de mi trabajo como consultor. Ahora, hay otra área también donde uno siente que ya no es suficiente o no puedes tener contratos duplicados o no, o necesitas subcontratar también y crear equipos también. Entonces creé una plataforma de muchos años, no tenía una figura formal, pero finalmente en Panamá adquiere la forma de una empresa consultora internacional que se llama Transformatorio, que ha sido un poco la ética de trabajo mía en las relaciones internacionales, que no sea un laboratorio, que no sea un observatorio, que no sea un laboratorio, que, ni un reformatorio, que es lo que pasa muchas veces con los expertos, sino un ejercicio de transformatorio, incluso antes de la Agenda 2030, que conceptualiza la transformación como un eje importante de su concepto. Entonces, acá ganamos una licitación internacional para elaborar un policy brief sobre las organizaciones culturales en la diversidad cultural, que posiblemente sea una nueva etiqueta como las ciudades creativas o como patrimonio mundial, etcétera, etcétera. Entonces son ejemplos también. Otros trabajos que he hecho, además de con la UNESCO, ha sido, por ejemplo, y este se los traigo a colación porque es interesante, en el caso de Panamá, yo estuve durante 1 año y medio asesorando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al Ministerio de Relaciones Exteriores en repensar las relaciones internacionales del país a partir del diseño de la Estrategia Nacional de Diplomacia Cultural. Una estrategia que implica una reconceptualización de la diplomacia cultural entendida como acción cultural exterior e incluye toda una visión de cooperación para el desarrollo sostenible y también articuló institucionalmente también el proceso de relaciones culturales en la Cancillería. O sea, definió el objeto y la visión estratégica de un departamento de diplomacia cultural, pero también un modelo propio de país basado en un abordaje de la internacionalización en 2 niveles. Hacia afuera también, pero hacia adentro, y en ese sentido era muy fructífero también como podíamos poner a la Cancillería en el sentido de acompañar desde su objeto a procesos culturales en financiación, cooperación, etcétera, ¿no? Y eso nos ayudó a repensar un poco la diplomacia cultural. Ahora, con la Organización Mundial del Turismo, recuerden, le hablé de la UNESCO, le hablé del PNUD, y hay otros trabajos que necesariamente son trabajos, pero no están pagados, como este caso con la Organización Mundial del Turismo, donde he formado parte de una nueva iniciativa que se llama Best Tourist Villages, que hacemos evaluaciones también hay un grupo de 10 personas en el mundo que evalúa estos expedientes también. Lo interesante de estos procesos, bueno, yo, ¿por qué participo en estas cosas gratis que me consumen tiempo y de alguna manera precarizan mi espacio laboral? Bueno, entre otras cosas porque es una fuente de conocimiento, es una fuente de relaciones, es una fuente de posicionamiento y casi siempre derivan en otro tipo de contrataciones, otro tipo de experiencias también o de producción de conocimiento que puede ser aplicado a otros tipos de proyectos. Ahora, por último, como facilitador o representante de país también he tenido un rol, por ejemplo, con toda esta experiencia de investigación en la formulación del proyecto, por ejemplo, de Panamá como ciudad creativa de la UNESCO en gastronomía en el 2007 y de Mérida en México en 2019. O sea, he facilitado 2 proyectos exitosos en el cual estas 2 ciudades se han convertido con el tema de la gastronomía y ahí ustedes dicen, ¿y por qué si era cultural se vinculó con la gastronomía? Bueno, aquí al abrir la comprensión, el éxito un poco de los expedientes era primero que son ciudades creativas de la UNESCO
y me permitió a mí también ampliar al ámbito de la gastronomía, tan delicioso, problemático y amplio también, y sobre todo con efectos importantes como mecanismo de implementación de la Agenda 2030. Y bueno, y gracias a este trabajo que de formulación se me invita a que yo sea el coordinador del proyecto y desde entonces vivo en Panamá, antes vivía en México también. Y desde 2017, en 2 años, entendimos también que para sostener un proceso de relaciones culturales internacionales de un gobierno local, como era la Alcaldía de Panamá, necesitábamos también participar de estructuras de cooperación. En este caso, incluimos también a la Secretaría General Iberoamericana, que a través del Espacio Cultural Iberoamericano tiene un programa como Ibercocinas. Entramos en Ibercocinas un poco hackeando la propia lógica del sistema y nos convertimos en el primer municipio iberoamericano en ser parte del programa Ibercocina y del Espacio Cultural Iberoamericano de manera formal. Y eso fue bastante significativo porque además ese proceso de repensar las relaciones culturales internacionales desde lugares diferentes también, con la trayectoria atrofiada y poco usual que tenía en este proceso, ayudó a que entre 2019 y 2020 fuera el presidente de ese comité intergubernamental de Ibercocinas, que llevó además a un encuadre estratégico de este programa en el enfoque de la Agenda 2030 que no tenía, y a la formulación en medio del COVID de un fondo iberoamericano de cocinas para el desarrollo sostenible, donde se colocaron alrededor de $80,000 en la primera convocatoria para ayudar también a iniciativas locales desde un dispositivo de relaciones internacionales. La última gran actividad sí que hice en este sentido también fue el diseño del primer plan iberoamericano de gastronomía y de alimentación con enfoque 2030, que incluye también la diplomacia gastronómica también, pero es un trabajo muy interesante que he venido realizando desde 2020 a 2022, un proceso que acompañó y que buscó el consenso de 22 países, donde tenía que poner de acuerdo al gobierno de Bolsonaro y al de AMLO, al de Daniel Ortega y al de Nito Cortizo, y fue un ejercicio muy interesante de muy alto nivel porque estaba vinculado con la cumbre de presidentes y jefes de Estado de la Secretaría General Iberoamericana, pero a fin de cuentas es un ejemplo concreto de esta trayectoria internacional que he tenido. Como alguna de las conclusiones que me gustaría compartir con ustedes de mi propia reflexión a la que me ha invitado Cristiane, es que, bueno, las carreras profesionales en relaciones internacionales tienen algunos transcursos que son formales en la formación, en el propio desempeño profesional, pero también no formales, como es un poco mi caso, que se ha ido formalizando en la medida en que ha evolucionado también. Y yo siempre digo que esta carrera, literal, porque ha sido una carrera, he hecho muchas cosas, pero tiene que ver sobre todo con los roles que yo les había dicho de ser un consultor externo, internacional, que implica que todo el tiempo tenga que estar cazando y pensando oportunidades también. He tenido diferentes estatus porque créanme que lo más difícil de todo esto ha sido hacer todo esto siendo cubano. Entre otras cosas porque necesitas visas para todos lados y es un gran problema. Tengo muchos pasaportes que se llenan porque necesito visas y permisos para todos lados, se llenan antes de acabarse. O sea, se llena el pasaporte, las hojas se llenan antes de que se acabe la vigencia del pasaporte. Entonces, ahí he tenido muchos roles como visitante, como profesional diplomático, como residente temporario, como residente permanente, y nunca he representado a Cuba en estos procesos de manera formal, lo cual es interesante porque abre también o rompe la idea de que siempre tienes que representar en un sentido nacional al país de donde vienes, etcétera, etcétera, ¿no? Es un campo de las relaciones internacionales muy complejo y yo creo que también mi propia trayectoria profesional demuestra que puede seguir haciendo trabajo creativo más allá de la visión de que casi siempre el trabajo en las relaciones culturales es muy formal, burocrático o representativo.
¿verdad? De los países. Aquí hay que tener muy claro de que estamos hablando de un campo político donde es muy difícil entrar sin capital, sin alguien que te recomiende, sin capital económico, sin capital de clase, sin capital de idioma, algo con que yo no traía nada de estas cosas, salvo que estudié bastante de manera informal también idiomas en mi adolescencia y juventud, y entonces digamos que con eso me ha ayudado un poco para poder participar en este proceso. Pero creo que el reto de eso es que ustedes siempre tienen que tratar de innovar, de no contentarse y de tratar de eso, de no dejar de aprender. Todo el tiempo hay que seguir intentando en este sentido. Muchísimas gracias, muito obrigado. Espero que les haya sido interesante esta trayectoria rara que he tenido como migrante y sobre todo curioso en el campo de las relaciones internacionales. Muchas gracias. Muito obrigada, Lázaro. Foi uma apresentação incrível. Podes falar, Cristiane. E agradecer. Antes eu estava com problema no fone, mas é só isso. Obrigada. Trajetória incrível. Podemos seguir. A gente tem nossa mediadora também. Não vou ficar me metendo demais, não. Vamos lá. Então, podemos passar agora para a Joana Pedro e depois no final de tudo podemos abrir para questões, etc. e abrir um bocadinho de debate. Obrigada, Joana. Obrigada, Daniela. Antes de mais, obrigada a Daniela e Cristiano pelo convite. É um prazer poder partilhar um bocadinho da minha vida, da minha carreira, e é um prazer partilhar ao lado do Lázaro. Foi bastante interessante também ouvir a carreira dele e perceber os paralelos que vão havendo. Eu não preparei uma apresentação de PowerPoint. Tinha esperança que o Lázaro também não tivesse preparado para eu não ficar aqui a parecer tão mal, mas bom, vamos tentar. Então, eu estudei Engenharia do Ambiente na Nova de Lisboa, em alguns anos. E a minha primeira experiência internacional foi Erasmus, que é, hoje em dia, uma das melhores formas dentro da Europa, efetivamente, de se conseguir uma experiência profissional, neste momento estudante, fora do país de origem. Eu fiz Erasmus na República Checa, e das coisas que tirei como mais interessantes desta experiência foi a questão das línguas. Eu não sou muito boa com línguas, e as línguas a mim vêm com muita dificuldade, e nunca tive um ensino, tive só o ensino normal da escola secundária. E na República Checa tentei aprender um bocadinho de checo, não funcionou, mas as aulas e entre os alunos de Erasmus falávamos em inglês, portanto o meu inglês teve um aumento exponencial durante essa altura. Portanto, a questão da língua, a questão de se conhecer pessoas de culturas diferentes, mesmo sendo só dentro da Europa, mas já dá para perceber um bocadinho todas as diferenças culturais que existem quando saímos do nosso canto. E depois, no meu caso específico, eu fiz um estágio e eu sempre achei, portanto, eu estudei Engenharia do Ambiente e sempre achei que queria trabalhar num laboratório em análises químicas, e fiz um estágio em análises químicas, odiei. Mas foi bastante bom, porque percebi o que não queria, e acho que às vezes também é bom, nós temos aquela ideia que tudo tem que seguir certinho, mas às vezes é bom fazermos coisas que não gostamos para percebermos, e quanto mais cedo, melhor. E, portanto, percebi que não era aquela a minha carreira, eu não sou pessoa para estar num laboratório, gostava muito de química, mas gosto quando as pessoas já fizeram todas as experiências e depois me contam. Ser eu a experimentar, isso demora muito tempo. E então, pronto, fiz Erasmus, voltei, acabei o curso de Engenharia do Ambiente e tentei então outra área da Engenharia do Ambiente e comecei a trabalhar na área de estudos de impacto ambiental. Não sei se todos conhecem bem o que é um estudo de impacto ambiental. Com um exemplo português fácil, se pensarmos no Alqueva, por exemplo, portanto é um estudo que é feito para ajudar os decisores políticos em, primeiro, se o projeto deve ou não seguir em frente, mas principalmente quais são os impactos que esse projeto vai ter no ambiente e nas populações, e se podemos ou evitar esses impactos de todo, por exemplo, com uma barragem, se pensarmos sobre pôr o sítio onde a barragem fica exatamente, mudando isso, às vezes pode-se salvar uma aldeia ou uma coisa cultural, portanto, evitar completamente, ou quando não é possível evitar, minimizar os impactos, fazer com que esses impactos não sejam tão fortes. Por exemplo, as barreiras sonoras nas autoestradas são uma maneira de minimizar o som que uma autoestrada faz para as populações.
Portanto, estes estudos são estudos feitos com vários peritos de várias áreas, desde biólogos a sociólogos, e eu trabalhava mais na integração, portanto, em ver como é que estes impactos se unem, como é que funcionam, e depois fazer então os relatórios que servem depois para os decisores políticos decidirem quais são as regras que vão ter que ser postas nesses projetos. E comecei a fazer isto numa empresa de engenharia, que é a COBA, em Lisboa, e era uma empresa muito boa. Isto foi antes ainda da crise, acho que em 2011, portanto, uma altura em que se achava que os trabalhos, quando se chegava, podia-se ficar até sempre, e portanto, eu tinha 21 anos e essa seria a ideia. E eu achei que isso era muito bonito, mas que não me imaginava a fazer durante mais 40 e tal anos a mesma coisa, e que não era bem não era bem para mim. E eu já trabalhava há muito tempo com uma ONG chamada Sol Sem Fronteiras, e já tinha trabalhado com eles em vários projetos de voluntariado em Portugal. Tinha estado também no Brasil numa experiência de voluntariado com eles, e falei com eles para tentar perceber se havia projetos de longa duração que eu poderia fazer, em que poderia usar as minhas capacidades, aquilo que eu tinha como aprendido até então para trabalhar. E acabei por ir para Moçambique, mais para trabalhar na área da educação, que não era bem a minha formação, mas fiz cerca de um ano de formação em Portugal antes de ir. Portanto, fiz formação na área de formação de formadores, pedagogia, antes de ir, enquanto trabalhava e ia fazendo essa formação, e depois despedi-me da empresa em que estava para ir então um ano trabalhar em Moçambique, numa pequena aldeia chamada Itoculo, para quem conhece, entre Nampula e Nacala, no norte de Moçambique. E nesse ano trabalhei numa escola de ensino básico e também com escolas comunitárias, que em Moçambique existem ainda hoje, são escolas reconhecidas pelo Estado, em sítios onde Moçambique é um país imenso, e portanto sítios onde o Estado ainda não conseguiu pôr uma escola, mas que eventualmente esse é o percurso, mas em que ainda não existem. São escolas que são geridas totalmente pela população, por voluntários, e eu ajudava a fazer a ponte entre essas escolas e o Ministério da Educação para dar as tais equivalências, e fazia também apoio de pedagogia a estes professores. Alguns deles tinham a segunda, terceira classe, mas pronto, era esta ideia de, entre voluntários, conseguir fazer com que as crianças estudassem até à idade em que conseguissem depois ir para uma escola mais longe. E este ano para mim foi muito transformacional naquilo que eu queria e que pensava. Eu achava que ia fazer este ano, voltava para Portugal, voltava a procurar um trabalho e ficaria aos meus 40 anos no trabalho. Percebi durante este ano que queria virar mais a minha carreira para a área de desenvolvimento internacional, continuar com a engenharia do ambiente, mas sair um bocadinho mais, sair da parte mais tão técnica e virar um bocadinho. E comecei a tentar perceber como é que poderia fazer isso. Fiz um mestrado em desenvolvimento internacional, o nome é um bocadinho maior que isto, era no ISCTE, é um nome muito grande que eu não me lembro agora, mas é em desenvolvimento internacional. Então comecei esse mestrado no ISCTE e, entretanto, candidatei, pronto, voltei a Portugal, voltei a procurar trabalho e voltei para a mesma empresa onde tinha estado. E essa empresa começou nessa altura, por coincidência, com projetos em Moçambique. Obviamente, como eu tinha estado em Moçambique, pus logo o dedo no ar, tipo, sou eu que vou, e fui, e comecei a fazer projetos em Moçambique e fiz, portanto, o meu primeiro ano de aulas de mestrado ainda estava em Portugal e depois no segundo ano já estava em Moçambique e fiz a minha tese de mestrado sobre reassentamentos. Reassentamentos, se pensarmos outra vez no Alqueva, é o que aconteceu à Aldeia da Luz, ou seja, quando uma população, por causa de um projeto, seja barragens, estradas, estações de metro, caminhos de ferro, seja o que for, que por causa disso pessoas têm que mudar as suas casas, mudar a sua vida ou os seus meios de subsistência também, quando apanha campos ou campos agrícolas. E fiz o meu mestrado nessa área especificamente, portanto mantive esta questão de impactos dos projetos de engenharia nas populações, mas tentei entrar mais em impactos diretamente em comunidades. E nesta altura em que eu estava a fazer isto foi em 2010, 2011, e foi uma altura em que em Tete, no norte de Moçambique, tinha-se descoberto uma das maiores reservas de carvão não exploradas do mundo, e durante uma década houve milhares de reassentamentos
à volta desta exploração mineira. E então o meu trabalho foi especificamente sobre o reassentamento feito por uma empresa brasileira de mineração, que é a Vale, e sobre a qualidade de vida das pessoas pós o reassentamento. Portanto, eu quando fui fazer o meu mestrado, já o reassentamento tinha sido feito e tentei perceber como é que isso tinha afetado a qualidade de vida, as comunidades em si, e fiz então o mestrado nessa área. E fui na altura convidada pela Vale. Eles iam fazer o corredor de Nacala, que foi apresentado no início da sessão, que é uma linha de caminho de ferro entre Tete e Nacala, em Moçambique, mas passando pelo Malawi. Portanto, o Malawi faz uma reentrância em Moçambique, e, portanto, a linha de caminho de ferro passa também pelo Malawi. E convidaram-me para trabalhar para o reassentamento precisamente relacionado com essa linha de caminho de ferro. Portanto, trabalhei com a Vale nesse projeto, depois mudei para outra empresa na África do Sul, chamada Orecon, onde continuei a trabalhar com diferentes projetos, quer em estudos de impacto ambiental, quer mais nesta questão de reassentamentos, principalmente em Moçambique, mas também na Tanzânia, no Malawi, como disse, em Angola, um pouco na África do Sul. E pronto, e todo este caminho até aqui foi bastante orgânico, ou seja, nunca procurei muito, foram oportunidades que foram um pouco aparecendo. Quando estava na África do Sul, mais uma vez tinha um contrato, nesse aspecto tenho muita sorte em relação ao que o Lázaro estava a dizer, tinha um contrato permanente e fui tendo vários contratos permanentes, tenho tido essa sorte. Mas estava a trabalhar na África do Sul e continuava com esta coisa, mas o que eu quero trabalhar mesmo é desenvolvimento internacional e estou muito ainda numa área eu sou contratada por empresas, não eu pessoalmente, mas a consultoria em que eu estava é contratada por empresas, setor privado principalmente, um pouco também trabalho com o Estado, mas muito pouco, e eu queria mesmo trabalhar, era na área mais de cooperação, desenvolvimento internacional, pelo qual já tinha feito um mestrado e já tinham passado 6 anos desde então, 5 anos. E então comecei à procura e tentei perceber, para já, eu acho que isso também, o que é que são as minhas motivações, mas também qual é que era o meu perfil e, em vez de tentar uma coisa nova, como é que eu conseguia usar o meu perfil da melhor forma. E onde eu percebi que havia os strengths do meu perfil dentro do mundo de desenvolvimento era em bancos internacionais de desenvolvimento. Não existem muitos no mundo, portanto as minhas hipóteses de trabalhar eram nestas instituições não eram assim muito grandes, mas achei que vou tentar e vou fazer e durante uns anos vou me candidatar a perfis que sejam aquilo que eu gosto, que eu quero e que eu tenho um perfil que acho que vou ajudar. E pronto, só para dar uma ideia, também pensando em carreiras internacionais, os bancos de desenvolvimento, mais ou menos, que existe, portanto, há o Banco Mundial, com sede em Washington, há o Banco de Desenvolvimento Africano, com sede em Abidjan, há o Banco de Desenvolvimento Asiático, em Manila, entretanto nasceu também o Asiático de Infraestruturas na China, em Pequim, e há o Banco Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento, Banco de Reconstrução e Desenvolvimento, com sede em Londres. Ao mesmo tempo, enquanto eu me estava a candidatar a isto, também estava a ver outras formas de aprender, de saber mais sobre esta questão de desenvolvimento internacional. E candidatei-me a um estágio da Comissão Europeia, que é o Blue Book, que é um estágio que a Comissão Europeia faz todos os anos 2 vezes, são estágios de 5 meses, e estes estágios faz uma aplicação geral, uma candidatura geral para um bolo, digamos assim, mas pode-se escolher as áreas em que queremos trabalhar. E eu escolhi a área de cooperação e fui chamada para esse estágio e, portanto, saí da África do Sul para fazer um estágio na Comissão Europeia na área de águas, dentro do desenvolvimento internacional. Portanto, como a Comissão Europeia trabalha em tudo que seja água e saneamento dentro do desenvolvimento internacional. Foi mais uma vez, como disse no meu estágio inicial, não foi uma experiência que tenha corrido perfeitamente bem, no sentido que, infelizmente, o meu maior trabalho, no meu caso específico, foi catalogar livros, mas vários dos meus colegas tinham trabalhos bastante interessantes e, independentemente disso, tive a oportunidade de estar em várias reuniões, de estar em várias conferências e, portanto, fui aprendendo bastante. Portanto, tentei tirar
ok, em termos de trabalho não era claramente o mais interessante, mas tentei tirar o máximo. Estava em Bruxelas, estava no meio da Comissão Europeia na área de desenvolvimento, portanto, tirar ao máximo do que é que posso aprender daqui. Quando estava em Bruxelas, fui chamada para uma entrevista no Banco Europeu de Investimento e fui então, consegui então essa vaga no Banco Europeu de Investimento, e acho que uma das coisas que fez, que depois me disseram que fez um bocadinho a diferença, foi exatamente esta coisa de, com 10 anos de experiência, ter ido fazer um estágio à Comissão Europeia, e desta trajetória não muito linear, mas desta procura de fazer coisas diferentes, e acho que foi uma das coisas que os fez escolher o meu perfil na altura. Portanto, no Banco Europeu de Investimento, onde estou há 6 anos, nos primeiros 4 anos estive no setor de transportes, em que aqui no Banco Europeu de Investimento já fui como especialista de desenvolvimento social e não tanto a parte ambiental. E o trabalho principal é, portanto, o banco, quando financia um projeto, dentro do contrato que é assinado com as pessoas que recebem, com a entidade que recebe o dinheiro, diz que essa entidade tem que seguir as regras ambientais e sociais do banco. O meu trabalho, portanto, e de cada vez que o dinheiro que há uma tranche de dinheiro que é dada a este projeto, é visto se efetivamente isso está a ser seguido ou não. E o meu trabalho era exatamente ver se as regras sociais, especificamente na área de reassentamentos, na área de direitos de trabalhadores e na área de direitos de povos indígenas também, se estão a ser seguidas ou não. Sendo que depois também faz, portanto, ver se estão a ser seguidas e, quando acontece não estar, alguns, por exemplo, um caso que é bastante público e, portanto, pode ser falado, que é em Mombasa, numa estrada, onde houve uma expulsão, a forced eviction, não sei bem como dizer isto em português, desculpem. Portanto, as pessoas foram expulsas, mas não é expulsas sequer, portanto, houve uma bulldozer que apareceu à noite e que derrubou todas as casas para uma expansão de uma estrada que o Banco Europeu de Investimento ia financiar. Isto veio, esta informação, quando chegou, depois houve todo o trabalho de como remediar esta situação, ou seja, como fazer, primeiro, toda a parte porque por lei isto era, as pessoas estavam numa terra que era uma terra do governo, portanto, por lei nacional não era bem claro se isto era ou não permitido, e, portanto, todo depois o processo de perceber que não é permitido por uma série de questões ligadas a direitos humanos, mas depois todo o processo de como remediar isso. Portanto, esse foi principalmente o meu trabalho, não este projeto específico, mas esta ideia, e vários projetos nesta ordem. E, entretanto, só para dizer também, eu continuei sempre com alguma... desculpem, antes disso ainda, entretanto, no último ano eu mudei de equipa dentro do Banco IC e fui para a equipa que faz as políticas do banco. Estavam nessa altura a ser revistas as políticas de ambiente e social do banco e, portanto, eu estive responsável pelas políticas de reassentamento, pelas novas políticas de reassentamento que foram aprovadas há um mês. E estava também na equipa que estava a fazer as políticas de todas as outras questões sociais e ambientais, em particular, como já tinha dito há bocado, direitos de trabalhadores, saúde e segurança no trabalho, pessoas vulneráveis, grupos vulneráveis e povos indígenas, e stakeholder engagement, participação pública. E para finalizar só a parte da carreira, pronto, como eu estava a dizer há bocado, eu acho que há sempre uma busca, e acho que o Lázaro também falou disso, uma busca de motivação, de aprender mais, de saber mais, e neste momento, na realidade, estou a tirar uma licença sem vencimento do banco e vou trabalhar como consultora para o Programa Ambiental das Nações Unidas, para desenvolver a parte social e de direitos humanos dentro desse programa e para seguir com para desenvolver a estratégia e depois seguir com essa agenda dentro da UNEP. Então, isto é assim a minha carreira resumida, que sequer não foi assim tão resumida.
Mas eu queria só as minhas conclusões que eu tinha escrito em papel em vez de pôr no PowerPoint, mas são na realidade muito parecidas com o Lázaro em muitas coisas. Uma das coisas é a questão de seguir as motivações e de arriscar. Eu acho que nós temos muitas vezes muito aquela ideia de que as coisas têm que ser muito lineares e que a sociedade monta as coisas de uma forma que estudamos, começamos um trabalho, continuamos, reformamos. Quando começamos o trabalho, começamos a comprar o carro, comprar a casa, mesmo se não precisássemos naquela altura, mas começamos logo, começam as dívidas, temos que continuar a trabalhar. Portanto, há todo aqui E isso pode ser muito bom, e se for isso que uma pessoa quer, eu acho perfeito, mas acho que é super importante nos questionarmos se efetivamente esse é o nosso caminho e ir percebendo qual é que é o caminho que serve para nós. E todos os caminhos são válidos desde que estejamos bem com isso. E, portanto, esta questão de arriscar e de também, mesmo dentro da carreira profissional, de não ter que ser tudo, começamos como júniores e depois subimos e depois somos séniores e depois somos CEOs. Está tudo bem em estarmos já a trabalhar, depois irmos fazer experiências de voluntariado, estarmos a trabalhar, irmos fazer estágios, estarmos a trabalhar. E está tudo bem, desde que estejamos bem com isso e que nos dê motivação. Portanto, acho que é um bocado esta questão do arriscar, de dar motivação. Outra coisa também, e é uma questão que é muitas vezes colocada em entrevistas e que eu acho que é a questão de onde é que vai estar daqui a 10 anos? E eu acho que a melhor resposta é não sei. Porque eu quando estava na faculdade, nos primeiros anos, eu tinha um namorado e a nossa maior discussão era porque ele queria emigrar e eu não. Obviamente, hoje em dia ele está em Portugal e eu não. Portanto, aquilo que nós hoje em dia vemos daqui a 10 anos não quer dizer que seja o melhor, é o melhor com a informação que temos hoje em dia, mas daqui a 10 anos podemos ter informação muito diferente e é bom às vezes deixar também a vida escolher por nós e a vida nos dar oportunidades e arriscar e apanhá-las. Portanto, se não souber onde é que estão daqui a 10 anos, pelo menos para mim isso tem sido uma aprendizagem, porque eu achava a uma dada altura que sabia tudo muito bem e hoje em dia não faço a mínima ideia onde vou estar e não acho isso importante. Acho que é importante só saber que vou continuar a caminhar e a estar em algum lugar. Deixa-me só ver se havia alguma questão mais. Assim, depois indo um bocadinho mais para coisas mais específicas, quando me deram o briefing do que falar hoje, tinham falado também de só dar algumas dicas. O Lázaro também já falou disso, que é a questão das línguas, mesmo para pessoas que não tenham muita facilidade, que é o meu caso. Tem que se dedicar mais tempo, mas uma das coisas que é mais fácil é trabalhar nessas línguas ou arriscar nessas línguas. E isso pode ser às vezes em trabalhos que nem têm nada a ver com aquilo que nós fazemos, trabalhos de férias ou seja o que for. Portanto, as línguas eu sei o inglês, não teria a carreira que tenho e eu comecei a aprender francês, já tinha 30. E sem o francês hoje em dia também não tinha a carreira que tenho hoje em dia. Portanto, é super importante para carreiras internacionais. As línguas depois, qual as línguas, isso depende muito daquilo que também forem os interesses e de onde é que querem ou não trabalhar, se é na América Latina, o espanhol com certeza, se é mais em África, o francês, o inglês, o árabe. Portanto, às vezes mesmo línguas que não pensamos, por exemplo, em Portugal, eu sei que o árabe não é uma língua não se pensa muito em ir aprender árabe. Se quiserem trabalhar no Norte da África, no Meio Oriente, é super importante. Portanto, perceber também um bocadinho o que é que são os interesses e o que é que... portanto, a questão das línguas é super importante. Eu acho outra questão que o Lázaro mais uma vez falou, esta questão de que não é para todos, no sentido que precisamos de facto de vir com algumas ferramentas. Quando eu digo não é para todos, é no sentido que é um mundo que ainda exclui muita gente. Felizmente, e eu acho que isto também é importante falar, eu estudei sempre no ensino público e eu acho que nascer num país que tem ensino público de qualidade faz uma diferença gigante e, portanto, isto também é importante fazer uma ressalva a isso e isso faz uma grande diferença, mas efetivamente precisa-se de uma formação, não é sempre preciso, obviamente que há várias carreiras e há várias exceções, mas é preciso uma formação superior. Não acho que seja preciso à partida muito dinheiro à partida, mas é preciso o mínimo, ou seja, é preciso poder arriscar e só isso faz uma diferença. E depois, assim, ainda mais para o específico de ideias ou de tips do que fazer. Portanto, Erasmus, que eu já falei, é sem sombra de dúvida, para quem tiver oportunidade, uma grande oportunidade.
o Serviço de Voluntariado Europeu ou outras formas de voluntariado fora de Portugal. Há muitas formas de voluntariado. O voluntariado que eu fiz, o Serviço de Voluntariado Europeu, oferece voluntariado em que as despesas são todas pagas, portanto não é preciso uma pessoa pôr dinheiro, as despesas são todas pagas, incluindo as despesas pessoais do dia-a-dia, portanto, dentro do Serviço de Voluntariado Europeu, eu acho que ainda é a Rota Jovem quem tem mais, a ONG que está mais ligada, mas são várias ONGs que trabalham e é uma questão de se procurar. E Novo Contacto tem também várias opções de trabalho. O Blue Book, que é o tal estágio que eu falei que fiz na Comissão Europeia, é cada 6 meses. E se alguém se candidatar ao Blue Book, uma coisa que é importante que eu não sabia, aquilo candidata-se para um bolo normal, mas convém depois tentarem perceber o que é que vocês querem fazer e fazer lobby com quem vocês quiserem, ou seja, enviar e-mails a dizer eu inscrevi-me no Blue Book e estou interessada na vossa equipa. Porque como cada pessoa vê, como há milhares e milhares de CVs, as pessoas tendem a ir para CVs que foram escolhidos. Isso não foi o meu caso, mas eu sei que é o caso da maior parte das pessoas que fizeram comigo. O EIB, onde eu trabalho, o Banco Europeu de Investimento, também tem estágios a cada 6 meses. Aí os estágios já são para posições específicas, portanto, nesse caso é só candidatar ao estágio, mas a cada 6 meses há um estágio também remunerado. Estes 2 estágios que eu falei são remunerados. E finalmente o UNV, as Nações Unidas, o Serviço de Voluntariado das Nações Unidas, podem se inscrever no perfil. Não conheço ninguém que alguma vez tenha sido chamada por aí, mas depois dá para se candidatarem às vagas especificamente. E aí, principalmente para estudantes, uma coisa que é interessante, eles pedem muitas vezes revisões de texto ou escrever artigos, e que são coisas que às vezes, aí conheço mais gente que tenha conseguido fazer, por se candidatar especificamente, e que também é, mais uma vez, é pago também, o UNV. E era isto, acho. Eram todas as minhas notas. Obrigada. Obrigada a nós, foi um prazer ouvir tanto a Joana como o Lázaro. Então agora cabe-me a mim iniciar aqui este espaço de perguntas e queria desde já dar toda a liberdade para irem escrevendo perguntas no chat ou para irem colocando a mão no ar para depois fazerem as perguntas verbalmente. Mas a minha primeira pergunta, se calhar é assim uma pergunta um bocadinho básica, mas pronto, depois da descrição dos vossos percursos, o que eu gostaria de perguntar agora seria, ou seja, quais foram ao longo de toda a trajetória os obstáculos e os desafios que tiveram de enfrentar, os principais desafios e obstáculos que tiveram de enfrentar, ou seja, para vocês, é aqui um bocado dupla pergunta, ou seja, quais é que são os inconvenientes de ter uma carreira internacional? Obrigada. E a pergunta é tanto para um como para o outro. Si quieren, recogemos varias preguntas. No sé qué piensa Johanna. ¿Sí? Álvaro, Sim, pode ser. Lázaro está pondo várias perguntas e aí depois respostas. Né? Acho que a Mariana não. Desculpa, eu não consegui perceber se vão já responder ou se recolhemos mais e depois sim respondemos a tudo. O Lázaro estava a propor fazer mais perguntas e depois fazer uma resposta com mais algumas perguntas. Ok, estas eram as perguntas que eu tinha para agora. Não sei se... Pronto, também já temos aqui mais uma no chat. Portanto, espero que continuem a chegar perguntas aqui ao chat. Portanto, dou-vos toda a liberdade para quando, se quiserem começar agora, irem respondendo à medida que elas vão chegando. Não sei. Ok. Lázaro, não sei se queres começar. Sí, tú, por favor.
Ok. Antes de mais, só dizer que está no chat e, de facto, eu esqueci de falar do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Portanto, era o outro que faltava também. E provavelmente me esqueci de mais algum, mas... em termos de obstáculos e desafios, eu acho que há várias questões diferentes. Uma é sempre esta questão de, obviamente, se crescemos num país, a nossa família, os nossos amigos estão normalmente nesse país e há sempre, eu acho que há sempre a partir do momento em que se sai, há sempre esta dualidade entre o estar e o não estar, o partir ou voltar, há sempre aqui uma dualidade que fica sempre. Eu confesso que quando saí as primeiras vezes foi sempre a pensar, é um ano e volto, portanto a minha ideia foi sempre voltar para Portugal. Hoje em dia não tenho essa certeza. Talvez volte, mas não tenho essa certeza. Adoro Lisboa, tenho uma relação muito boa com a minha família, continuo com muitos amigos em Portugal e, portanto, adoro ter Lisboa como sítio, como o meu porto de abrigo, o sítio onde posso voltar a cada vez, mas não necessariamente a necessidade de viver lá. Mas eu acho que esta dualidade é muitas vezes um problema, um desafio, e que também acho que, e para algumas pessoas que percebem depois que não funciona e voltam com a experiência e voltam para o seu país de origem, eu acho que é justo e é normal. Outros desafios, obviamente, há sempre desafios culturais, acho, em sítios, dependendo, obviamente, dos sítios para onde vamos, mas às vezes quando a cultura é muito diferente daquela a que nos habituamos, acho que há de vez em quando desafios culturais de nos habituarmos e de perceber, às vezes, de ler a situação, de ler porque é que o outro está a reagir de uma certa forma. E isso passa depois muito por aprender a tentar perceber as regras culturais do país, em que é mais fácil quando vivemos, por exemplo, num país, porque dá tempo, e principalmente se vivemos e trabalhamos num país, porque dá tempo para perceber as nuances, mas quando, por exemplo, passamos por um país para trabalhar num projeto durante um mês, é muito pouco provável que vamos conseguir perceber muita coisa, mas é um desafio às vezes perceber estas nuances, mas acho que passa muito pelo respeito do outro, acho que passa muito por aí, pelo respeito da cultura do outro e por não pensar que a forma como nós fazemos é necessariamente a melhor, muitas vezes é só diferente. Outro obstáculo e desafio, obviamente, que tem a ver com a questão da família, põe que temos que fazer decisões em que inclui, no caso de se temos um parceiro, se temos filhos, são decisões que incluem também essa outra pessoa, essas outras pessoas, e, portanto, há cedências que têm que ser feitas enquanto casal, enquanto família, e, obviamente, isso tem os seus desafios, mas acho que todas as relações têm desafios, todas as famílias têm desafios, mas é, obviamente, não óbvio. Portanto, acho que poria isso como outro desafio. Eu acho, agora que me lembro, são assim, os principais desafios que me lembro, sim. Gracias, Joana. Yo también creo que si tuviera que mencionar obstáculos que al mismo tiempo han sido obstáculos, pero han sido mi motivación para, digamos, dedicar más horas, como decía Joana, a mejorar mis competencias o mi condición, etc. El primer obstáculo tiene que ver con ser cubano, o sea, y no tengo una perspectiva lacrimógena de esta situación ni victimista, pero hay una realidad, o sea, hay muy pocos cubanos en el sistema de Naciones Unidas. En la UNESCO conozco una sola persona en un puesto de posición o sea, casi siempre me ha tocado a mí ser el primer cubano o ser el primer caribeño en los grupos de expertos, en el tipo de procesos, etcétera, y eso es un obstáculo. O sea, cuando naces en un país periférico, además aislado por condiciones de relaciones internacionales, el bloqueo a Cuba, el embargo y la condición de isla también es mucho más difícil. O sea, cuando Joana hablaba, yo me fui a un Erasmus, o sea, creo que mi Erasmus fue ya trabajando, ya que fue maravilloso. Y es que no hay nada que ¿cómo buscar la palabra? No hay nada que sustituya la experiencia intercultural, como becario, como expat,
como deslocalizarte. ¿Por qué? Porque el ejercicio de relaciones internacionales es un ejercicio intercultural donde tú pierdes todo tu sistema de referencia, todas tus certezas. Todo. Entonces tienes que tener un autocontrol y una apertura lo suficientemente bien trabajada para no caer en crisis. Como decía Joana, no es para todo el mundo y no significa que uno nazca con algo, con un don especial, sino que es algo que se tiene que ir entrenando. O sea, si de alguna manera vienes de un hogar racista o homofóbico o sexista o nacionalista, si crees que tu país es el mejor país del mundo y que lo que se hace en tu país es la cosa más maravillosa del mundo y ese tipo de cosas que nos encontramos todo el tiempo, tienes que hackear tú mismo tu propio sistema de referencias que son limitantes también a la hora de hacer unas relaciones culturales o unas relaciones internacionales no solamente efectivas, sino también responsables, porque tanto en el caso de Joana como en mi caso también, o sea, no, si vas más allá de la visión esta tradicional del diplomático en representación, que el abuelito ganó las elecciones, entonces lo ponen en un puesto político, en la embajada, o etcétera, etcétera. Si aplicas como a becas, si aplicas a opciones, si crees en el canal público de acceso al campo de las relaciones culturales, tienes que estar abierto también bueno, a todo, tienes que estar abierto a todo, tienes que estar abierto a ganar y sobre todo tienes que estar abierto a perder muchas cosas que te hacen, incluso que te pueden definir tu propia identidad. Otro obstáculo que yo siento, no sé, ¿se me entiende? Estoy hablando muy rápido. Bien. Otro obstáculo, creo que hay que reconocerlo, es no haber tenido una formación especializada a nivel de posgrado, sobre todo en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la formación te da no solamente estructura a la hora de adquirir competencias profesionales, competencias lingüísticas, competencias técnicas, sino también te abre la posibilidad de tú generar conocimientos a través de hacer tesis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un valor en estudiar formalmente relaciones internacionales, porque de lo contrario, y me gustó mucho eso que dijo Joana, eres tú quien tienes que hacerte cargo de estudiar y de organizar el mapa mental del campo para aprenderlo por tu cuenta, que ha sido un poco mi caso también, que a un costo personal, o sea, realmente uno tiene que trabajar el doble o el triple porque tiene que ir supliendo características, supliendo déficit que tienes a lo largo de tu carrera, ¿no? Por ejemplo, un factor importante fue que mientras yo estudié periodismo, comunicación en La Habana, en el pregrado, yo estudié 6 años francés en la Alianza Francesa. Entonces, aunque lo hablo muy tímidamente porque aún no he vivido todavía en un país a mis 43 años recién cumplidos, no he vivido en un país francófono, sí es cierto que me permite leer, estudiar, analizar en ese idioma. Y es un valor agregado, por ejemplo, para trabajar en la UNESCO que está en París. Entonces, el tema de las lenguas es importantísimo. Yo creo que mientras más lenguas uno sepa, es mucho mejor. Casi todas las personas que yo conozco que están en el sistema de Naciones Unidas hablan más de 1 o 2 idiomas. Otro de los obstáculos que yo me he enfrentado también, sobre todo en cualquier ámbito, yo creo que en el ámbito regional, subregional, en el propio ámbito de las cancillerías, yo he asesorado a 2 cancillerías así directamente, a Panamá y a Paraguay también en estos procesos, es la rigidez del sistema, por una parte, o sea, son sistemas muy rígidos, son sistemas donde todo está pensado para que no entre o para que solo entre sobre todo hombres blancos, heterosexuales, católicos, de clases altas. O sea, en la medida en que tu interseccionalidad incorpore tu variables como si eres mujer, si eres negra, si eres indígena, si eres afrodescendiente, hay más problemas, si eres lesbiana, son más problemas todavía también.
Entonces son obstáculos reales también, porque recuerden que el campo de las relaciones internacionales es un campo performático. Es un campo performático asociado también a un ideal de lo que es ser portugués o ser cubano, o de lo que se le quiera mostrar a otro que es un buen portugués o un buen alemán o un buen pakistaní, ¿no? Entonces, eso carga todo el tiempo prejuicios, y esos prejuicios afectan el acceso, el desempeño y el éxito también en esos espacios. Y ya por último, creo que uno de los, que es un obstáculo, pero es también una ventaja en el contexto de un país con muchos migrantes, es que, bueno, yo hace 3 años que no veo a mis padres, entonces, que están en Cuba. Entonces, uno, como quiera que sea, también pierde el vínculo con tu familia más cercana, va creando otros vínculos también de familia y de amistades, etcétera, pero son pérdidas reales. O sea, uno tiene que estar dispuesto a perderse cuando se mueren los abuelos, cuando se muere un familiar, a no estar cuando te necesitan, o que no esté nadie que habla tu lenguaje emocional porque estás lejos, porque, en fin, eso es algo. Pero al mismo tiempo me ha dado la posibilidad en mi trayectoria con las misiones y como consultor externo y estarme moviendo todo el tiempo, a ver amigos y a vivir una vida que de la otra manera no me la pudiera, ninguna persona que yo conozca en el mundo, de mi mundo, ha viajado tanto como yo, ve tanto a sus amigos que viven fuera con tanta frecuencia. Entonces también es un valor añadido en ese sentido, ¿no? Pues eso, creo que por ahí es creo que estoy muy en sintonía con Joana en todo lo que comenta y conversa, y creo que la flexibilidad. Hay que ser flexible para perder el lugar propio, sin perder el sentido, ¿no? Obrigada aos dois, foi muito esclarecedor ouvir os obstáculos que apontaram, que foram de facto muito ao encontro um do outro, ou seja, toda a perda pessoal que muitas vezes têm que fazer, mas gostei muito. Vou então agora ler aqui as perguntas que temos no chat. Acho que a primeira é a da Daniela, que pergunta se pudessem voltar atrás no tempo, que conselho dariam a vocês mesmos no início da vossa carreira internacional? Si quieres empiezo yo, Joana. Yo creo que si yo nunca me había hecho estas preguntas. Ya, Cristiane y ustedes me hacen preguntarme cosas que no me había preguntado. Perdón. Creo que en mi caso, uno, me hubiera estudiado más seriamente otros idiomas. O sea, hubiera intentado formalizar otros idiomas. O sea, hubiera perfeccionado mejor mi portugués, hubiera tratado de trabajar mejor, de perder menos el miedo de hablar otro idioma, por ejemplo. No solamente a nivel técnico, a nivel analítico, sino también a nivel expositivo, ¿no? Porque como dice Joana, cuesta el doble, o sea, tienes que trabajar mucho más cuando llegas y te encuentras en entornos donde, o por lo menos uno se pone nervioso, ¿no? Después, cuando llegas a estos lugares de relaciones internacionales, te das cuenta que uno se preocupa demasiado por que tienes un acento muy fuerte en inglés, o como hablas un inglés cubanizado, o un francés que no tiene la R bien puesta, etcétera, y te das cuenta que Guterres no habla buen inglés, o sea, pero está ahí, me explico, o sea, es como, lo de menos es el acento, lo de menos, porque no somos nativos, o sea, es muy difícil lograr eso. Entonces, disfrutar también el no tener la competencia perfecta, ¿no? Y creo que si pudiera mirar atrás, me hubiera casado con la primera persona que me ofreció casarse conmigo para tener otra nacionalidad. Porque con el falso orgullo de, no, yo no necesito eso, etcétera, realmente ha habido muchas posibilidades que yo he perdido por tener una sola nacionalidad, en este caso una nacionalidad de un país periférico, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que serían las dos cosas, que no es que me arrepienta,
porque he hecho lo que he podido, pero creo que, porque son condiciones, ambas son condiciones de posibilidad, son condiciones que permiten un acceso, por ejemplo, a fondos europeos, a puestos europeos. Aquí alguien preguntaba sobre el voluntariado de Naciones Unidas, o sea, imagínense que lo que les decía, que toda mi carrera en relaciones internacionales nunca ha sido representando a mi país, a mi nacionalidad. Nunca ha sido por ser nacional cubano, ¿me explico? O sea, nunca ha habido una convocatoria que busque específicamente a un cubano para esto o porque el gobierno de Cuba financia una beca especial hasta ahora, a lo mejor. Quizás en otro momento sí, aunque lo dudo, ¿no? Pero bueno, creo que sería un poco mi visión. Eu tenho alguma dificuldade, mas há coisas que são parecidas. Obviamente, se eu hoje soubesse aquilo que sei, ou se eu na altura soubesse aquilo que sei hoje, quando estava a dar cabo da cabeça da minha professora de francês, porque não queria conjugar verbos, teria tido uma visão diferente. Mas para mim as línguas só começaram a fazer sentido quando precisei delas. E acho que também é difícil dizer se mudava isso, ou seja, claro que sim, teria sido perfeito se tivesse sido uma boa aluna a línguas quando estava no secundário, ou se tivesse ido para línguas extracurricular. Mas eu não sabia que precisava delas, não achava útil, não tinha jeito e, portanto, não trabalhava o suficiente para isso. E eu acho que uma das coisas importantes para mim também em carreira internacional e tudo mais, eu conheci ao longo da minha carreira várias pessoas que começaram a sua carreira internacional aos 40, aos 50. Eu lembro quando a primeira vez que fui para Moçambique por uma empresa, portanto já depois do voluntariado, mas quando fui para uma empresa, uma colega que hoje em dia é uma grande amiga minha, foi também, na mesma altura, pela primeira vez e tinha 40 anos. Nunca tinha saído de Portugal até então para trabalhar. E isto para dizer que não importa os erros que fizemos no passado da nossa carreira internacional e não importa se não fazemos as coisas muito bem, importa é aprender com isso e seguir em frente e quando achamos que é a altura de fazer uma coisa diferente, então fazermos. E as línguas, como estava a dizer o Lázaro, por exemplo, que é uma das grandes coisas, obviamente, a Joana de antigamente achava que nunca na vida iria falar francês e hoje em dia trabalha em francês, parte. Não tenho um francês perfeito, essa é outra questão ótima que o Lázaro disse, que efetivamente o meu francês está cheio de erros, a minha escrita em francês é má, mas consigo ter reuniões, consigo ter discussões, consigo falar e conseguimos entender. E a comunicação é isso. E quando começamos a perceber que precisamos disso para a comunicação e para trabalhar, depois começa a vir mais naturalmente, com trabalho, obviamente, como eu fiz muitos anos de estudar francês para lá do trabalho dos últimos 6 anos, fui sempre estudando francês, portanto, obviamente, se tivesse feito isso aos 12, quando a minha cabeça era mais... tinha sido melhor, mas não é tarde, ou seja, há sempre tempo de mudar, há sempre tempo de arriscar e, por exemplo, não fazer Erasmus não diz nada sobre não vamos conseguir uma carreira internacional, isto para quem está obviamente em Portugal e tem essa possibilidade, ou não fazer, se um dia vier essa vontade, é procurar oportunidades e oportunidades vêm. Eu acho que uma das coisas é muitas vezes nós não tentamos porque achamos, não, isto não vai acontecer. Porque é muito difícil, ou porque... E obviamente é, portanto eu não estou a dizer, e o Lázaro falava nas Nações Unidas da questão de periféricos, Portugal tem uma questão diferente nas Nações Unidas, que é o estar sobre representado. E portanto não é muito fácil, efetivamente. Eu acabei de ter uma posição, vou entrar agora para uma posição como consultora, não uma posição de staff, mas para uma posição com as Nações Unidas. É uma questão de se ir tentando, se ir vendo o que é preciso, o que é que os perfis precisam, ir trabalhando e ir nos motivando. E acho que as coisas, se nós desistimos logo porque não temos isto ou porque fizemos isto mal no início da nossa carreira, não vamos chegar. Portanto, é ir aprendendo e irmos procurando aquilo que nos motiva e aquilo que nos faz andar. Acho que é isso que faz a diferença também. Obrigada outra vez. Temos aqui mais uma pergunta da Graça Soares, que diz: gostei muito das duas apresentações, quer do Lázaro, quer da Joana Pedro. Tenho uma questão dirigida à Joana.
Relativamente ao estágio para o Blue Book, creio que referi um conselho, mas não me recordo muito bem. Era tentarmos contactar pessoas ligadas à área do nosso departamento de interesse, não percebi muito bem. Obrigada. Sim. Então, o Blue Book funciona de uma forma que é, quando nos candidatamos em geral. Não nos candidatamos, dizemos as preferências, de quais é que são as direções gerais, acho que isto quer dizer direções gerais, das várias direções gerais dentro da Comissão Europeia, mas só falamos das preferências e mandamos um currículo em geral. E aquilo que a maior parte das pessoas que entraram no meu ano, normalmente entram, eu acho que são cerca de 300 pessoas a cada 6 meses, e a maior parte das pessoas que entraram comigo, o que eles fizeram foi procurar quais é que são as áreas que estão interessados, tentar perceber quais é que são as equipas que trabalham nas áreas que lhes interessam e enviar um e-mail especificamente para essas pessoas, contactá-los por e-mail ou de alguma forma, para dizer que se candidataram, que estão interessados e que gostam muito do trabalho dessa área e o porquê. Portanto, tentar um bocadinho fazer com que o seu currículo, porque vai estar no meio de milhares de currículos, porque como não são candidaturas a cada posição, mas são candidaturas no geral, e se esse departamento esse ano tiver de facto interesse em ter um estagiário, muitas vezes eles vão para os estagiários que efetivamente já pediram para fazer. Portanto, eu não sabia disto, mas eu acho que, pelo menos, não sei se é em Portugal, se foi na minha educação, eu nunca na vida faria isto. Portanto, eu nunca envio, ou seja, vou sempre pelo processo formal, mas neste caso específico, percebi-me que a maior parte das pessoas o fez e que este acaba por ser um bocado o processo por este facto de ser geral e que é visto como, e pelo menos pelo que eu percebi, é visto como normal fazer isto, neste caso. Obrigada, Joana. Não sei se me conseguem ouvir relativamente a essa questão. Essa era a minha dúvida, porque eu também já concorri algumas vezes aos estágios do Blue Book. A última vez foi em 2020, fui aceito precisamente para o departamento que eu tinha interesse, mas a questão é que nessa altura, portanto foi o ano da pandemia, eu também fui aceito no outro estágio, que neste caso é o estágio PEPAC MNEC, não sei se já ouviram falar, e portanto como eu percebi que o estágio da Comissão Europeia não tem um limite de idade, e enquanto que o PEPAC MNEC tem, e também é um bocadinho mais longo e é na área da diplomacia política, eu acabei por dar preferência ao estágio PEPAC e, portanto, calculei que seria possível eu, numa futura fase, mais adiante, voltar a candidatar novamente ao estágio Blue Book. Agora, eu não sabia essa ideia, realmente isso suscitou a minha atenção. Não sabia que isso, ou seja, que, por exemplo, nós até podemos ter a nossa área de preferências e durante o processo de candidatura, o formulário pede mesmo lá, se temos preferência por um domínio, por um departamento, e nós selecionamos, creio que são 3 opções. A minha questão é, nós até podemos ter uma determinada preferência, uma determinada direção geral, mas se essa preferência não for de acordo com as prioridades da Comissão Europeia naquele ano específico, pode-se dar o caso de nós até não termos colocação. Isso foi realmente a dúvida que não ficou muito claro para mim e realmente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Graça. Temos aqui, acho que mais uma pergunta, sim, da Tatiana, que diz: boa tarde, para além das línguas que referiu, quais acha mais importantes para estudar que sejam diferenciadoras? Obrigada. Eu penso que, ou seja, às 5h32 estava a Joana a falar, portanto penso que esta pergunta seja para a Joana, mas não tenho a certeza. Posso dizer, depois o Lázaro pode comentar. Eu acho que depende muito dos interesses. Portanto, quando eu falei na apresentação, acho que depende mesmo muito. Portanto, no meu caso foi o inglês, porque comecei a trabalhar com a África do Sul e Malawi, e porque já tinha feito Erasmus. E, ok, na realidade, inglês acho que é hoje em dia a língua mundial, portanto, inglês será sempre uma língua necessária para a maior parte dos trabalhos internacionais. Depois, línguas para além disso. No meu caso, eu tenho um interesse específico no continente africano, onde o francês há vários países francófonos também, e foi por aí que comecei a aprender o francês. Mas eu acho que depende muito, e às vezes mesmo línguas que não são muito interessantes, se pensarmos
num sentido global, mas se forem línguas que são alguém que queira trabalhar num país específico que tem uma língua, eu estou no Luxemburgo, se alguém quiser trabalhar especificamente no Luxemburgo, o luxemburguês pode ser uma língua interessante, e que é uma língua que não é falada em mais lado nenhum, senão no Luxemburgo. Portanto, acho que depende muito dos objetivos e daquilo que são as áreas e os sítios onde querem trabalhar geograficamente. Mas claramente o inglês, sim, o inglês é a base, e embora o francês venha muitas vezes como a segunda, a seguir ao português, o francês ou o espanhol, para quem trabalha mais na América Latina, eu acho que depois depende muito, e se fores trabalhar mais para a Ásia, o mandarim pode fazer sentido se for trabalhar em alguns países, não só na China, mas outros países que também usam mandarim, mas é uma língua muito complicada e, portanto, daí vale a pena ou não o esforço para se aprender, caso não se queira ir para lá, porque, acho que depende muito, e eu falei também do árabe, eu acho que o árabe, para quem quiser trabalhar na área, obviamente é uma língua também falada em muitos países, portanto, mas sim, também línguas individuais de países mais pequenos fazem sentido, se for isso que fizer sentido a alguém. Lázaro, não sei se... Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que lo ideal es, si tienes que invertir en un idioma, invierte en un muy buen inglés si no eres nativo. O sea, creo que en ese sentido también, si insisto, si tu perfil es más cultural, bueno, trabajar, y la UNESCO está en París, y que la instancia multilateral, lo ideal sería que aprendieras francés en caso de que no lo tienes, porque ya con el portugués, con el inglés y el francés, ya tienes una buena parte del mundo que a fin de cuentas son oportunidades. Si encima de eso aprendes español, donde hay otros 21 países, 20 países que hablan español también, bueno, genial. Entonces creo que si tu ámbito es el iberoamericano, entonces español, portugués, por lo menos comprenderlo, por lo menos saber de qué están hablando, por lo menos entender, enterarte. O sea, creo que ahí. Y también en muchos puestos, y esto es algo importante, los reclutadores valoran mucho tener competencias certificadas. O sea, que no solamente digas que yo sé inglés porque entiendo a Mariah Carey, sino que exigen muchas veces o que escribas un ensayo o que la entrevista sea en inglés o exponer ideas, es como lo básico. Creo que tendría, si tuviera que elegir, un muy buen inglés. Desafortunadamente. Obrigada aos dois. Queria então agradecer a presença tanto do Lázaro como da Joana e pelos excelentes contributos que deram ao nos darem a conhecer os seus percursos. Estou muito contente com isto, porque de facto aprendemos sempre bastante com quem já está a exercer determinados cargos. E pronto, da minha parte, muito obrigada. Eu passo agora então para a Daniela e para a Cristiane. E pronto, muito obrigada. Muito obrigada, Mariana, e obrigada a todas as pessoas que colocaram questões. Não sei se mais alguém quer colocar alguma pergunta ou fazer algum comentário. Pronto, temos agora aqui no chat onde encontrarmos o Lázaro para pessoas que queiram saber mais sobre o trabalho dele, etc. Obrigada, Lázaro, pela partilha. Agradeço a participação de todos, Joana, Lázaro pela disponibilidade, Mariana pela mediação, que foi ótima. Foi uma escolha nossa, de fato, de chamar os alunos de Relações Internacionais para fazer essa mediação, né, porque são questões mais emergentes, mais no momento, né, de que a gente está estudando essa área e não sabe muito bem para onde ir, tem sempre essas dúvidas. E espero agradecer a Daniela, parceira dessa ação, e o Nerif, a Azuki, né, esse nome pomposo, embaixador, a gente tem que, né, fazer valer isso de alguma maneira. Tem uma pergunta aqui, acho que da Maria Ramos, que ergueu a mão. Vai lá, Maria. Não fique acanhada.
ou não. Então, pronto. E agradecer a todos que participaram. Pessoal, divulguem, ajude a gente a divulgar, acho que é uma experiência bem enriquecedora. E, o Thomas está bem. A gente ainda tem mais 2 convidados amanhã, que é a Ana Paula Laborinho, diretora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, a Joana Lino Gaspar, que é diplomata de carreira do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Temos também a Daniela Miranda, que é chilena e trabalha para o PNUD em ações de desenvolvimento. E, olha, me ajuda aí, Daniela, quem mais com essa hora já estou... A Daniela, meu Deus. Isso, o importante é, venham amanhã às 4. Pronto, vai ainda. 4 Não é às 4, não. Amanhã e depois é às 14h30. A gente vai ter um horário diferenciado. Divulguem para os colegas que vocês acham que possam ter interesse, né, nessa temática. E estamos à disposição no nosso e-mail também, carreirasinternacionais2022@gmail.com. Muito bem. Facebook e Instagram. E vai ser muito interessante. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada também ao Nerif por nos ter ajudado mais com a divulgação e com uma parte mais logística do evento. E muito obrigada aos oradores por darem os seus contributos tão enriquecedores. Lembrei, gente, desculpa, Daniela, a Elisa Perniza, que tem um site especializado com informações sobre os internacionalistas, que se chama What's Hell. Então, também é bacana para quem ela tem muito conteúdo já em Instagram e Facebook, e trabalha na área privada e vai falar um pouco também dessa experiência. Pronto. Pode ir, Daniela. Desculpa. Foi ótimo. Muito obrigada a todos por estarem... Beijo, Joana e Lázaro. Muito obrigada. Gracias. Un gusto, Joana. Hasta luego. Chao, gracias. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, até breve.